Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Esta presidência, agradecendo aqui a presença da nossa primeira vice, deputada Keiko, e as demais deputadas senadoras, esclarece que há sobre a mesa apenas um ofício de indicação de relatoria. Então, essa presidência vai designar como relatora da comissão a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, e aproveito a oportunidade para convidá-la para compor a mesa. Presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu queria cumprimentar a Luiziane Lins, porque está assumindo a relatoria dessa importante comissão. Queria desejar a ela um excelente trabalho. Eu sei que o desafio é muito grande. Cumprimentar a presidente, a nossa querida vice-presidente também, Keiko Otto. E eu queria aqui, rapidamente, me justificar. Eu cheguei às 2, mas eu tenho às 2h30 agora uma audiência pública muito importante que nós estamos realizando na Comissão de Seguridade e Família sobre a questão do parto. Essa NR 368, que fala justamente da priorização do parto normal, que tem afligido muitas mães, que tem nos procurado, e por isso nós vamos levar essa discussão hoje. E nós vamos começar agora, eu que devo presidir, porque eu sou autora do requerimento, mas eu queria deixar aqui e pedir, eu já conversei com a presidente, com a vice-presidente, com a relatora, mas pedir às colegas deputadas também que pudessem nos ajudar. Nós tivemos a notícia, na semana passada, que a Mara Rubia, aquele caso daquela mulher que teve os olhos perfurados pelo algoz, que nós estivemos acompanhando na legislatura passada, inclusive ela esteve no plenário da Câmara, e que na época, por ter sido ter se tornado cega, ela perdeu a guarda do filho, e o marido também tinha sido enquadrado em crime de menor potencial ofensivo. Mas aí nós conseguimos, através de uma mobilização muito forte na Câmara, no Congresso, na mídia, nós conseguimos reverter a situação. E ele foi preso. Só que semana passada recebemos a notícia de que ele foi solto. E ela está escondida, ninguém sabe o paradeiro, porque ela está com muito medo. Nós acreditamos que ela corre sério risco de vida. E a gente queria pedir o apoio dessa comissão para que a gente pudesse ver o que nós podemos fazer para, mais uma vez, tentar trazer esse caso, dar visibilidade a esse caso, para que a gente não deixe que, com tanta estrutura que nós temos hoje, com tantas mulheres aqui, que a gente deixe que esse caso chegue a um termo tão triste como a gente prevê que possa acontecer. Então, por isso, eu queria pedir um apoio das colegas, pedir desculpas à presidente por interromper com esse assunto, mas nós devemos trazer um requerimento na próxima sessão e vamos nele descrever melhor a situação atual do caso, e através disso eu tenho certeza que essa comissão vai poder ajudar e muito para que a gente possa dar um outro rumo nesse caso que, infelizmente, está sendo conduzido para, mais uma vez, a impunidade. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada Flávia. Mais que justificada a sua ausência nesse momento, até porque o que vai fazer agora é uma extensão do trabalho dessa comissão. E aguardando, portanto, o requerimento de Vossa Excelência para que nós possamos votar em plenário já na próxima sessão, daqui 14 dias. Com a palavra, para suas considerações, a relatora da Comissão Permanente Mista de Violência contra a Mulher. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Simone Tebet, senadora. Boa tarde a todas as senadoras, as deputadas presentes, os assessores e assessoras aqui que estão conosco, a imprensa. Bom, eu gostaria de agradecer a confiança, nossa companheira vice-presidente Keiko Otto, deputada também, e agradecer a confiança de vocês, né? Eu acho que nós temos aí um grande trabalho pela frente. Eu tive, na quinta-feira, a oportunidade de representar a Frente Nacional de Prefeitos, me convidou para fazer parte de uma mesa no qual estava a senadora, que foi, inclusive, relatora da CPMI, sobre a violência contra a mulher, e que indicou que essa comissão permanente ela pudesse acontecer. Então, eu acho que, eu já conversei um pouco com a senadora Simone, acho que a gente tem um relatório de mais de 1000 páginas para destrinchar, e nós temos aqui um longo trabalho pela frente. Eu espero que a gente faça reuniões práticas, reuniões objetivas, e que rendam na vida das mulheres brasileiras coisas concretas. Então, assim, a questão do feminicídio, ela não é uma questão pontual, ela é uma questão mundial, na verdade, e que nós, no Brasil, temos que construir as nossas condições para a gente superar a forma mais brutal do patriarcado, da sociedade machista, homofóbica, sociedade que normalmente
a gente quer transplantar para outros valores. Então, eu queria só agradecer, dizer que estou feliz de poder colaborar com essa comissão, agradecer aqui à presidente a confiança e vamos trabalhar. Acho que nós temos muita coisa pela frente para fazer e as mulheres nos aguardam. Obrigada, deputada Luziana. Aproveitando para solicitar a Vossa Excelência, dentro de um prazo de 30 dias, se for necessário, claro, será prorrogado por mais 30 dias, um plano de trabalho, né, que seria um plano preliminar para que nós possamos colocar à disposição das nobres deputadas e senadoras, para que elas também possam contribuir depois com esse plano de trabalho, para que nós possamos, a partir daí, efetivamente direcionar o trabalho dessa comissão, sem com isso perder o foco e lembrando que nós faremos reuniões a cada 14 dias, a próxima está marcada para o dia 28 de abril, sem ser a próxima terça a outra, às 14h30, impreterivelmente, porque às 16 horas no Senado começa a ordem do dia e a partir desse horário, pelo regimento interno, não é possível funcionar nenhuma comissão. Mas enquanto não temos o plano de trabalho, nós continuaremos ouvindo ministros, ministras e já para daqui 14 dias estaremos, inclusive, convidando os demais ministros que foram solicitados por parte das deputadas e senadoras. Enquanto nós aguardamos a chegada da ministra, ela já chegou, está na portaria vindo, eu gostaria de aproveitar para agradecer a presença de Anália da Rosa Nácia, que é secretária da Mulher do município de Maringá, do Paraná. Fico muito feliz de saber, né, que temos vários municípios do Brasil, ainda não todos, chegaremos lá um dia, que tem uma secretaria específica da mulher. Isso realmente é um grande avanço, né? É o que nos faz, o que nos move dentro dessa comissão. Nós vamos suspender por apenas 2 minutos, com a palavra pela ordem, senadora Fátima. Senhora presidente, enfim, dá meu boa tarde a todas as companheiras e os companheiros também. Mas, enfim, primeiro dizer da importância, né, dessa comissão, né, da retomada, a ministra acaba de chegar, né? Se me permitir, senadora Fátima Bezerra, só vou cumprimentar, claro, ao mesmo tempo que aproveito para convidar a senadora Eleonora Meneguzzi, a ministra Eleonora Meneguzzi, quem sabe um dia já estou profetizando, ministra de Estado-chefe da Secretaria das Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Por favor. Continua com a palavra a senadora Fátima Bezerra. Pois bem, bom, agora saudando, né, com muita alegria a presença da nossa ministra, Eleonora Meneguzzi, dizer de forma muito breve, deputada Luziane, deputada Queco, senadora Simone, né, da importância que é exatamente a retomada, né, dessa comissão. Importância porque nós estamos tratando de um tema que merece permanentemente, cotidianamente, né, o nosso olhar de atenção e de preocupação. Então, como a deputada Luziane Lins aqui já mencionou, o trabalho feito anteriormente realmente foi um trabalho de muita fundamentação e, com certeza, né, a deputada Luziane vai buscar, né, já muita contribuição que tem, né, que foi dada pelo trabalho feito pela comissão anterior. Mas, enfatizando, como esse é um tema, né, que está colocado aí no cotidiano, permanentemente, então o Congresso Nacional, em boa hora, retoma o trabalho dessa comissão, para que a gente possa, ministra Eleonora, exatamente, parlamento, sociedade civil, poder público, em todas as esferas, para que a gente possa atualizar esse mapa da violência contra a mulher e, como disse a deputada Luziane, à luz de soluções simples, mas, porém, concretas e efetivas, a gente trabalhar exatamente na direção, né, de avançar no que diz respeito às políticas públicas de proteção e promoção, né, de defesa dos interesses das mulheres. Quero já adiantar para a presidenta que na próxima reunião vou também aqui consignar um requerimento para que, em data a ser combinada, esta comissão vá lá ao Rio Grande do Norte.
e dizer que todas nós estamos muito bem representadas por vocês. Obrigada, senadora Fátima Bezerra. Essa comissão se engrandece tendo Vossa Excelência como membro pela sua capacidade e experiência. Tenho certeza que estamos começando bem, senhoras senadoras e senhoras deputadas, porque tem aqui ao meu lado mais do que uma ministra. Não é de praxe, mas eu gostaria, eu mesmo tive o cuidado de preparar uma biografia. Eu gostaria de expor, porque aqui nós temos a TV Senado, né, neste momento, estamos falando para todo o Brasil. É importante quando nós temos mulheres à frente do seu tempo, mulheres que realmente quebraram barreiras, que hoje se encontram numa secretaria, né, num ministério, vamos dizer assim, da grandeza que é essa Secretaria das Políticas para as Mulheres. É importante que nós ressaltemos isso, que fique muito claro. A ministra Eleonora Meneguzzi, ela foi nomeada em fevereiro de 2012 para chefiar a Secretaria da Política para as Mulheres. Era pró-reitora de extensão da Universidade Federal de São Paulo, antes de assumir a secretaria. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, USP. Na USP, ela também obteve o título de livre docente em Saúde Pública, fez pós-doutorado em Saúde e Trabalho das Mulheres na Faculdade de Medicina da Universidade de Milão. Aqui está em italiano, eu estou colocando em português, na Itália. E também era na Unifesp professora titular em saúde pública e atuou principalmente com os temas de direitos reprodutivos e sexuais, saúde integral da mulher, envelhecimento, violência de gênero, aborto, direitos humanos, autonomia, avaliação qualitativa, políticas públicas de saúde e autodeterminação. Então, é com grande prazer que nós começamos, ouvindo autoridades, começamos esta comissão, esta terceira reunião da comissão, ouvindo neste momento a ministra Eleonora Meneguzzi. Ligou? Ah. Pois bem, eu quero agradecer o convite para que nós pudéssemos participar desta audiência e, sobretudo, sendo a primeira do governo federal, né, a estar aqui. Sem dúvida nenhuma, isso é a fotografia da importância que as senhoras senadoras e deputadas dão ao tema da mulher. Eu quero cumprimentar a senadora Simone Tebet, agradecer, em nome dela, a toda a comissão, né, Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, do Senado e da Câmara. Cumprimentar a deputada Keiko, do meu estado, de coração. Aliás, eu tenho vários estados do coração e um biológico. Mas a cadeira não sobe mais. Vamos trocar com o meu. E cumprimentar também a deputada Luziane Lindo, de Fortaleza. Baixou. Eu fico em pé, não tem problema. Pode passar, depois eu troco. É para o bem e para o mal ser baixinha. Para o bem é que pega as cadeiras. E para o mal é que você, quando estão todos os ministros e ministras, na época, então, eu e o ministro Gilberto Carvalho, nós precisávamos de um tabladinho para aparecer para além do cabelo, senão nós não parecíamos. Em nome da Secretaria de Política para as Mulheres, do Governo Federal, da presidenta Dilma, eu quero dizer da importância que nós damos a qualquer convite e a qualquer convocação e a qualquer oportunidade de diálogo com as duas casas. Isso se reflete na equipe que me acompanha. Me acompanha a Linda Goulart, que é secretária executiva, me acompanha a
a secretária nacional de enfrentamento à violência, Aparecida Gonçalves. Me acompanha o diretor de administração, o Fernando. Me acompanha o chefe de gabinete, o Bruno Monteiro. Me acompanha a Regina Adame, eu ia deixar por último, a nossa assessora parlamentar, a Rosa Marinho, que é cerimonialista, e a assessora de comunicação, a Cleia, com o fotógrafo, o Léo Rios. Eu vim aqui plenamente convencida da importância de 3 aspectos. Primeiro, prestar contas. Eu acho que é fundamental que nós, do Executivo, prestemos conta ao Parlamento e à sociedade civil. Não é? E, segundo, o diálogo, ao prestar contas, eu abro para um diálogo para que nossas políticas possam ser cada vez mais aprimoradas. Né? E o terceiro é convidar a todas as senadoras e deputadas a participar efetivamente do nosso programa Mulher Viver Sem Violência, não só nos seus respectivos estados, mas comparecendo à inauguração da 2ª Casa da Mulher, que será aqui em Brasília, até o final do mês de abril. É um convite que eu já fiz e reitero que a qualquer dia que as senhoras quiserem conhecer a casa, eu estou à disposição para acompanhá-las para conhecer a casa. Eu peço, eu inicio a minha fala com um vídeo da Casa da Mulher de Campo Grande já em funcionamento. Vídeo esse que foi apresentado pela secretária executiva na CSW da ONU Mulher em Nova York no mês passado. Por favor. O Brasil é um país com mais de 100 milhões de mulheres, representando 52% da população. Estima-se que 65,8% das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências são mulheres. Estamos falando em mais de 106 mil vítimas. Em 2014, o Ligue 180 recebeu mais de 53 mil relatos de violência contra a mulher. A violência contra as mulheres brasileiras é a 5ª causa de internação no Sistema Único de Saúde, o SUS. Afeta sua vida profissional e perdem o salário. Isolam-se das suas relações sociais, afetivas e de trabalho. A violência impacta diretamente na vida dos filhos. E de toda a família. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. É preciso estimular a denúncia e garantir apoio e acolhimento às mulheres nessa situação. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem implementado políticas públicas que estão transformando a vida das brasileiras. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista nesse sentido. Garante direitos e abre caminho para outras políticas, como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o programa Mulher Viver Sem Violência, a ampliação do Ligue 180 e as unidades móveis que levam atendimento às mulheres do campo e da floresta. Em fevereiro de 2015, começou a funcionar a primeira das 27 Casas da Mulher Brasileira, uma iniciativa do governo federal por meio de parcerias com estados e municípios. O ambiente acolhe e integra em um só espaço os serviços de enfrentamento à violência, facilitando assim a busca por atendimento. A casa oferece atendimento humanizado e o acolhimento é o primeiro passo nesse processo de transformação. Uma equipe multidisciplinar acompanha essa mulher em todas as etapas do atendimento e auxilia a superar o impacto da violência sofrida e a resgatar a autoestima, a autonomia e a cidadania. A
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher promove ações de prevenção, proteção e investigação contra os crimes de violência doméstica e sexual. Ao ingressar na casa, a mulher tem acesso à justiça, como o juizado especializado, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se necessário, ela já sai de lá com uma medida protetiva. A autonomia econômica é uma das portas de saída da situação de violência, por meio de qualificação profissional e de inserção no mercado de trabalho. As mulheres sem condições de sustento podem solicitar sua inserção em programas de assistência e de inclusão social dos governos federal, estadual e municipal. A Casa da Mulher Brasileira também oferece alojamento de passagem 24 horas e conta com brinquedoteca. E, se necessário, a Central de Transportes aciona o deslocamento para um dos serviços. A primeira Casa da Mulher Brasileira já está funcionando em Campo Grande e, em breve, estará em todas as capitais do Brasil. Porque mais do que números, Estamos transformando a vida de quem precisa. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe, apoia. Liberta. Esse vídeo está à disposição de todas vocês, se quiserem, para copiá-lo e divulgá-lo, né, nos seus estados. Como vocês viram, a Casa da Mulher Brasileira, ela faz parte de um programa maior chamado Mulher Viver Sem Violência, lançado pela presidenta em 13 de março de 2013. A primeira das casas foi inaugurada em Campo Grande, no dia 3 de fevereiro. Se me perguntarem o porquê, não existe aí uma determinação, porque Campo Grande é a cidade onde tem mais denúncias, onde a violência é maior, senão seria em Vitória. Mas é porque a empresa andou mais rápido e a parceria com o governo, na época, a senadora Simone Tebet era vice-governadora, e o prefeito deram todo o apoio necessário para impulsionar, né, a obra e o andamento da gestão da casa. Nós tivemos, no primeiro mês de atendimento em Campo Grande, 4.280 atendimentos. Isso significa, dentro desse 4.000, nós tivemos 1.427 mulheres atendidas, porque esse atendimento vai desde informação, pedido de informação, até o atendimento propriamente dito de mulheres necessitadas. 458 processos de medidas protetivas em um mês de funcionamento da vara, que a vara fica dentro da casa, né? Funciona 24 horas nos finais de semana e feriado. Esta é a exigência para todas as casas da mulher brasileira em todo o Brasil. As próximas inaugurações serão Brasília, em final de abril, no setor de Grandes Áreas Norte, 601, lote J, Asa Norte, início da L2. Isso aí já é a Casa de Brasília, né? Nós temos, como próximas, depois de Brasília, para 2015, já em obras iniciadas ou em andamento, São Luís do Maranhão, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Boa Vista e Vitória, que é a reforma de um prédio. E que nós estamos na fase, já iniciou a reforma, já tem 2 andares completamente reformados, mas a firma abandonou e fizemos um laudo estrutural e estamos retomando a obra. E para 2016, nós temos
com projeto executivo em andamento, que é o projeto executivo adaptado ao terreno que nós temos. São Paulo, Belém, Palmas, Rio Branco e Maceió. Terrenos definidos com projetos básicos em andamento. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Há uma diferença muito grande entre os projetos executivos em andamento e os projetos básicos em andamento. Executivo é que ele já está adaptado ao terreno. Nós estamos iniciando agora a licitação da obra. É o processo para iniciar a licitação da obra. Terrenos definidos. João Pessoa e Teresina. Terrenos em negociação. Manaus, Aracaju, Macapá, Goiânia, Porto Velho, Cuiabá, Florianópolis e Natal. Umas negociações dessas estão mais avançadas que as outras. O Estado de Pernambuco, que quando o então governador Eduardo Campos não aderiu ao programa, agora o governador Paulo Câmara reiniciou a negociação e estamos em fase de retomada dessa negociação para que Pernambuco também possa aderir, né, à Casa da Mulher Brasileira. Eu quero destacar aqui que a construção da Casa da Mulher Brasileira não elimina as redes que existem, as redes de serviços de enfrentamento à violência, e nem tampouco acaba com as delegacias que já existem. Ou o governador define, junto conosco e com o juizado da vara especializada, abrir uma nova vara ou um posto avançado. Mas posto avançado ou vara nova funciona 24 horas por dia e durante a semana, e durante os feriados. O que pode também, eu tenho sido muito indagada por isso. O que eu faço para ter uma casa dessa no meu município? A primeira fase é apenas nas capitais. A segunda fase são nos municípios polos dos estados. Quero aqui dar o exemplo do governador do Maranhão, Flávio Dino, que definiu que Imperatriz, no Vale Tocantins, Maranhão, lá naquela divisão, como a violência lá é muito grande, ele definiu que fará uma segunda casa lá. Me pediu o projeto executivo, eu liberei, e ele está buscando recursos pelo Estado, com diversas fontes internacionais e nacionais, para construir em Imperatriz mais uma casa. Né? E esta casa, pelo impacto que Campo Grande tem demonstrado, ela quebra um gargalo da via crucis da mulher em busca de um serviço. Então, a mulher ali, ela só sai quando ela está pronta para romper com o ciclo da violência. Então, tem linhas de microcrédito orientado, tem todo o Sistema S e os serviços de emprego e renda do Estado, em parceria, trabalhando lá na casa, capacitando e sensibilizando as mulheres para abrirem os seus próprios, entre aspas, negócios ou continuarem onde estavam. Né? E amanhã ou depois eu assinarei com o Banco do Brasil mais uma parceria para que ele fique definitivamente dentro da casa também, além dele ser o banco que nós contratamos para fazer a obra, para alavancar o projeto de emprego e renda lá dentro. Né? Exatamente. A segunda ação que nós temos
no programa Mulher Viver Sem Violência, que é o eixo 3, mas eu estou de tão importante, é o Ligue 180. Veja bem, em 2014, nas pastinhas de vocês, eu quero avisar, essas pastinhas que toda a comissão recebeu, ela tem todo um material. Ela tem as tabelas, o custo das casas, o custo de custeio, todo o recurso gasto pelo governo federal nas casas, nos centros de fronteira, no Ligue 180. E o balanço de 2014, que é esse aqui, do Ligue 180. Né? Eu quero destacar aqui duas questões que eu acho importantíssimas. Veja, em 2014, foram, pela Central 180, realizadas 485 mil atendimentos, né? Uma média de 40,4 atendimentos mês. E 40.000,4 mês e 1.000,3,4 dia. Destes, desde 2005, foram realizados 4.125.000 atendimentos. O que nos chama a atenção em 2014? Primeiro, as ligações são oriundas de município com menos de 100 mil habitantes. Ou seja, chegou lá nos municípios menores. Né? Segundo, por impacto dos ônibus, nós tivemos, das unidades móveis, que nós doamos 2 para cada estado, para levar esse serviço para as mulheres do campo e da floresta, nós tivemos, em média, 17% de ligações oriundas da área rural. Então, até então, não havia nenhuma. Então, já é um reflexo, um impacto da chegada dos ônibus. O outro ponto que eu quero destacar é que, com a mudança do Ligue para Disque, houve uma transformação radical na solução dos problemas colocados pelas mulheres. Porque no Ligue havia uma demora, porque a mulher denunciava e nós tínhamos que linkar o lugar de origem da mulher, telefonar ou orientar a mulher, procura um CRAS, um CREAS ou uma delegacia. Agora é online. A mulher faz a denúncia é feita, aceita a denúncia e, com a concordância da mulher, a denúncia é encaminhada para o órgão de segurança pública e já se transforma em boletim de ocorrência. Então, a celeridade na resolução da mulher foi 100% a mais. Eu convido a todas para conhecer a nossa Central 180 aqui. Depois eu passo o endereço. Na inauguração da nova sede, me lembro que foi a deputada Érica Cocai, né, Cida? Que estava lá, nem está olhando. Mas era a deputada Érica Cocai que foi. A outra vantagem, a outra novidade agora, foi que nós ampliamos o atendimento às mulheres brasileiras que vivem em outros países, que nós atendíamos apenas as que vivem em Espanha, Itália e Portugal. Agora nós ampliamos para mais 13 países: França, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Guiana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai, Holanda, Suíça, Venezuela, Bélgica e Luxemburgo. Então, as nossas atendentes estão absolutamente capacitadas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da violência e do ponto de vista do idioma, para atender as nossas mulheres brasileiras que sofrem violência em outros países. E aí, nós acionamos a Polícia Federal, as embaixadas e, caso seja necessário, na situação de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, nós acionamos a Interpol e resgatamos as mulheres.
desbaratamos as quadrilhas e resgatamos as mulheres. Outro eixo que é importante são os centros nas regiões de fronteira seca do nosso país, que impedem o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual e atendem as mulheres que moram, as chamadas mulheres estradeiras, que moram na beira das estradas. Nós já temos funcionando na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina, em Foz do Iguaçu, Pacaraima, Roraima e no Oiapoque. Estamos com unidades previstas até 2016. Brasileia, no Acre, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Santana do Livramento e Jaguarão, no Rio Grande do Sul, Bonfim, Roraima, Ponta Porã, também no Mato Grosso do Sul, e Tabatinga, no Amazonas. O próximo são os centros de fronteira, por favor. Corumbá e Ponta Porã já estão com projeto executivo em desenvolvimento e até o meio do primeiro semestre de 2016, eles ficarão prontos, né? Esses dois, que é Ponta Porã e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Né? E os outros estão em andamento, mas mais atrasados. Outro eixo do programa são as unidades móveis. Essas unidades móveis foi uma reivindicação da Marcha das Margaridas, em 2011, e nós, a partir de 2013, segundo semestre, nós iniciamos a doação de 2 unidades para cada estado. O valor delas, o valor da aquisição das unidades móveis em média, 30 milhões e 549 por unidade. Eu quero aqui dizer que, em alguns estados, as unidades não estão funcionando. E eu faço um apelo às companheiras deputadas, senadoras, que pressionem os seus estados, os seus governos, porque foi dado para os governos. Por que não está funcionando? Não está funcionando. Então, um exemplo. Em Belo Horizonte, na época, o governador Anastasia preferiu ficar com uma e disse: a senhora decide para onde dá a outra, e nós, em acordo, demos para o Vale de Jequitinhonha, que é uma região muito necessitada, né? Que está funcionando muito bem. Em São Paulo, como São Paulo é aquele monstro, né, de tamanho, aquela magnitude, o município ganhou uma, o Estado ganhou outra, mas teve dificuldade de colocar em andamento. Entramos em negociação com a delegada Rose e ela foi doada para Ponte Nova, em Minas Gerais, que estava precisando urgentemente, e nós devolveremos uma para São Paulo. Né? Agora, tem estados que as unidades estão paradas. Eu quero chamar a atenção que é dinheiro público envolvido, que é um recurso que todas nós aqui somos responsáveis, sabemos das dificuldades dos recursos hoje, e são vidas e vidas de mulheres do campo, da floresta, que podem ser perdidas se essas unidades não forem colocadas em andamento. Né? E com estas unidades, os governos estaduais assinaram comigo um pacto de colocar em funcionamento, com uma delegada, com um assistente social, uma psicóloga, tem um todo que leva a Lei Maria da Penha, que fazem a discussão, a capacitação, as mulheres sentam lá, tem umas 30 ou 50 cadeiras, o ônibus é equipadíssimo,
e também de criar, por uma portaria governamental, o Fórum de Mulheres do Campo e da Floresta estadual, para que essas mulheres ajudassem, colaborassem com os governos na definição do trajeto, na definição do próprio trabalho das unidades, né? E eu tenho aqui dois ônibus que foram entregues para aqueles estados, 3 unidades para o Paraná, sendo uma para o município de Curitiba, 2 estão com o estado, senhora vice-governadora. 3 unidades para Minas Gerais, uma unidade para São Paulo e uma para Roraima. As próximas unidades, a deputada Jandira Fegali fez uma emenda para uma unidade para Petrópolis. Esta unidade será entregue ainda esse semestre. E entregaremos uma para Roraima e outra devolvendo para São Paulo, né? Então, as senhoras deputadas e senadoras que se dispuserem a fazer emendas para ampliar essa política pública, fez para 2, e qualquer emenda será extremamente bem-vinda, porque as mulheres do campo e da floresta agradecem muito mais do que eu, né? E muito mais do que nós. E temos uma parceria com a Caixa Econômica Federal para levar este serviço, os serviços de enfrentamento à violência, de combate à violência contra as mulheres, para as mulheres que moram na população ribeirinha. Já fizemos 6 viagens no barco no arquipélago da Ilha do Marajó, em parceria também com o Estado e com o movimento de mulheres daquela região. Nós realmente, eu tenho muita honra e muita alegria de dizer que nós quebramos o pacto de silêncio que existe no arquipélago do Marajó em relação à violência, não é? A violência contra as mulheres. Porque era o pacto do prefeito com os homens, dos homens prefeito com as mulheres, das crianças, as crianças violentamente violentadas pelos balseiros, que trocavam, as famílias levam as crianças, homens ou mulheres, para os balseiros, para viajarem com os balseiros, serem exploradas sexualmente, em troca de alimentos. E quando nós fomos lá, nós tomamos conhecimento disso e nos chocou, como chocaria qualquer uma de vocês aqui, e houve uma diminuição disso, porque nós não fomos e saímos, nós fomos e ficamos. E nós estamos também em parceria, há de se dar o crédito, com os barquinhos do MDS, das assistentes sociais, porque tem pequenos riachos lá, ou braços de rio, que não entra o barco da Caixa, então nós estamos navegando naqueles barquinhos para atender aquela população. Agora, vamos, a Miriam, presidenta da Caixa, Miriam Belchior, e eu, no São Francisco, assinar o convênio, que é a segunda meta nossa, para levar estes serviços para essa população de São Francisco e depois no Rio Amazonas com o barco Chico Mendes, né? E, finalmente, tem o eixo 6, que é a organização e humanização do atendimento à violência. O que é isso? As senhoras vão dizer, mas já desde que eu me entendo por gente, porque eu falo isso, desde que eu me entendo por gente, eu estou capacitando profissionais de saúde, profissionais do direito, para melhor atender as mulheres, né? Mas não acontece. Não sei. Aí nós fizemos uma portaria interministerial, número 288,
que foi assinado dia 25 de março agora. Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e eu. Estabelece orientações para a organização e integração do atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da saúde, quanto à humanização do atendimento e ao registro de informações e coleta de vestígios. O que é isso? Isso faz uma diferença enorme para a criança ou a mulher que foi violentada sexualmente, estuprada. Ela, além da violência sexual, ela, quando chega num serviço de saúde, ou se ela vai primeiro no IML, por falta de informação ou de orientação, ela é duplamente violentada. Porque os profissionais, alguns deles falam, mas na hora que saiu com vestido curto ou com isso, não ligou. Então, atendem as mulheres em situações horríveis, medievais, com um espéculo só, a maioria dos IMLs. E a mulher deita em posição ginecológica em cima de uma mesa e de porta aberta. Isso era no IML de São Paulo. Você imagina no resto do país. Então, essa portaria e esses 3 cursos que nós, nos 3 ministérios, fizemos, com a presença de 240 profissionais da saúde e dos IMLs, dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pará, Piauí, Roraima e Sergipe. Nós ouvimos das mais lamentáveis histórias às melhores histórias de atendimento, né? E nós investimos recursos para humanizar os IMLs, as salas dos IMLs que atendem as mulheres, e para aumentar, não só em quantidade, hoje são 544 hospitais do SUS, registrados no SUS, que atendem as mulheres vítimas de violência sexual ou crianças, mas para humanizar a sala de atendimento. E também temos que estamos agora num grupo de trabalho que é para criar o Sistema Nacional de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Esse grupo de trabalho participa, coordenado por nós e pela Casa Civil, participa o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o MDS, e como convidado, o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público Federal e o IPEA. O objetivo desse GTI é unificar e sistematizar estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher dos sistemas já existentes. Nós não estamos inventando a roda, nós apenas estamos sistematizando os dados que existem nos diferentes sistemas já existentes. Isso será fundamental para subsidiar as nossas políticas públicas, subsidiar as intervenções nos diferentes parlamentos, subsidiar esta comissão com dados atuais e para cada vez mais nós aprimorarmos a Lei Maria da Penha e agora a Lei do Feminicídio, né, que eu quero mais uma vez de público agradecer a todas as senadoras, as deputadas, pela aprovação da Lei do Feminicídio, que foi um avanço para o nosso país e um avanço na luta contra a violência às mulheres. E, finalmente, eu quero só dizer que não é só de políticas públicas que muda, que nós mudaremos a cultura patriarcal e machista no nosso país. É fundamental 2 coisas para mim.
as campanhas de conscientização por todos os veículos de comunicação. Nós investimos, em 2014, por volta de 25 mil milhões, e na Compromisso e Atitude, que é em parceria com o CNJ e com o Instituto Patrícia Galvão, 2 milhões, com convênio plurianual. E a última campanha, Quem Ama Abraça, por volta de 1.400.000, em parceria também com uma ONG. E a última que nós fizemos no ano passado, Violência contra as Mulheres, Eu Ligo, 180. Então, essa foi um up muito grande. Finalmente, agora, de verdade, nós temos, em termos de recurso, ali, 2014, para a construção das casas, executado 19 milhões, na Piloa, 68 milhões, para o atendimento de mulheres em situação de violência, 40 milhões, arredondando, e na Piloa, 54 milhões, no DISC 180, 11 milhões, perfazendo um total de 70 milhões em 2014 e 133, eu estou arredondando, na Piloa em 2015 agora. E nessa minha fala, eu quero dizer que a parceria que nós temos com o Senado, com a Câmara, principalmente com as bancadas femininas de ambas as casas, é fundamental para que nós avancemos cada vez mais no combate à violência contra as mulheres. Porque nenhum poder sozinho consegue mudar a cultura da violência. Nós precisamos respeitar os diferentes poderes, mas atuarmos solidariamente na luta contra essa lamentável violência que se abate ainda contra as mulheres brasileiras. Eu me coloco à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar tão detalhadamente e trazer o material nosso aqui para colocar à disposição das senhoras. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, ministra Eleonora. A senhora começou falando em prestação de contas, mas nós ficamos muito felizes porque, mais do que isso, que nós vimos foi uma exposição de trabalho árduo e competente. De 2012 para cá, nós podemos falar aí 3 anos, de toda uma equipe, que eu gostaria de, novamente, Vossa Excelência já saudou, mas eu gostaria de comentar a equipe da Secretaria da Política para as Mulheres, em nome da secretária executiva, Linda Goulart, eu conheço como Cida, Aparecida Gonçalves, secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, né, do nosso Estado, a Bruna Monteiro, chefe de gabinete da ministra, Bruno Monteiro, chefe de gabinete, Fernando Soares, diretor de administração interna, e Regina Dami, assessora parlamentar. Dizer que é um prazer recebê-los aqui e ver como é possível se construir em tão pouco tempo tanto. Acredito que alguns marcos na evolução, né, ainda que a passos lentos, dessa nossa luta pela igualdade de gênero, homens e mulheres, são marcos históricos, como 1932, quando nós tivemos a oportunidade pela primeira vez de exercer o direito de voto, e assim sucessivamente, inúmeras conquistas. No futuro muito próximo, eu tenho certeza, quando todas as capitais brasileiras tiverem a Casa da Mulher Brasileira, nós poderemos
está cravando nos anais da história do nosso país, também esta política pública como um grande marco no sentido de avançar para diminuir essa desigualdade, principalmente diminuir a violência imposta contra as mulheres. Se me permitirem ainda, de uma forma muito carinhosa, deixei por último, propositadamente, porque já tive essa função, né, da importância do cargo, embora muitas vezes não conhecida, da presença da nossa vice-governadora do estado do Paraná, né, Cida Borghetti, eu que também já fui vice-governadora do meu estado, e fico muito feliz. E quando quiser, sinta-se à vontade, os microfones desta comissão estarão sempre à disposição de todas as mulheres que ocupam cargos públicos neste país. Nós temos 3 oradoras inscritas, ministra, e eu passo a palavra nesse momento à primeira oradora, na ordem de inscrição, deputada Moema Gramacho. Senhora presidente, apenas eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nesta comissão, nesta casa, que por 4 anos eu tive a oportunidade de representar o Estado do Paraná como deputada federal, fiz parte desta comissão também e acompanhei, aliás, desde o início da implantação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Quero cumprimentar toda a equipe da querida e amiga ministra Eleonora, uma equipe competente, mais do que isso, uma ministra comprometida com a causa, sempre em defesa da mulher vítima de agressão, mas esse cuidado também com a família e com as crianças. Vejo aqui, ministra, que a senhora tem este olhar, né? E nós sabemos que as mulheres, realmente, as mulheres são o pilar da família e da sociedade. Então, eu quero, em nome do governo do Estado do Paraná, cumprimentar a ministra, toda a sua equipe, mas cumprimentando também as senadoras e deputadas na pessoa da nossa presidente da comissão, a Simone, e dizer, Simone, que eu fico muito honrada em saber que temos aqui muitas mulheres realmente comprometidas com a causa em defesa dos direitos das nossas mulheres. Gostaria também de agradecer a participação da secretária da Mulher do município de Maringá, e a Anália Nasser, que está conosco, da deputada estadual Maria Vitória, pelo Paraná, a mais jovem deputada, que também, aliás, aprovou, eu acho que ela pode até falar depois, uma lei importante em defesa das mulheres. Depois ela pode fazer aqui a sua apresentação, mas dizer que levo esse trabalho maravilhoso ao Estado do Paraná e dizer que nós queremos, ministra, como lhe disse hoje pela manhã, colocar todo esse trabalho em defesa, e essa política de defesa das mulheres no nosso Estado. Então, fica aqui também o convite para que a senhora esteja lá conosco, né, junto com essa equipe maravilhosa que a senhora tem ao seu lado. Muito obrigada. Agradecer, mas dizer que nós não iremos abrir mão da experiência da então deputada, hoje vice-governadora, contribuindo com os trabalhos desta comissão. Com a palavra, a deputada Moema Gramacho. Pois não, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar não só cumprimentando, mas parabenizando a senhora senadora Simone e as nossas deputadas Luiziane e Keiko, e dizer que nós nos sentimos muito bem representadas pelas 3, né, compondo essa mesa e o corpo diretivo dessa comissão. Quero parabenizar a nossa ministra Eleonora, dizer que é uma honra enorme recebê-la sempre, e mais ainda, é muito bom ouvi-la quando traz aqui elementos tão importantes para minimizar a violência e para trabalhar efetivamente com uma política de prevenção à violência. Eu queria parabenizar toda a equipe da nossa secretaria, do nosso ministério, e dizer que quero também que transmitam, por favor, a nossa presidenta da República, os nossos cumprimentos e agradecimentos pela sua sensibilidade com a questão da mulher. Acho que nós, mulheres brasileiras, temos hoje a convicção que foi preciso que um homem que se inspirou na sua mãe, o presidente Lula, que se inspirou na Lindu, né, sua mãe, e a nossa presidenta Dilma, para que os gritos das Marias da Penha fossem ouvidos, né? Tantas Marias da Penha que gritaram tanto e nunca tinham sido ouvidas. E, efetivamente, com a Lei Maria da Penha e agora com as políticas, a exemplo da Casa da Mulher Brasileira, na realidade, a oportunidade de não só ouvir os gritos, mas de tentar fazer com que eles
deixem de acontecer, porque vamos trabalhar preventivamente e que possamos também dar assistência àquelas mulheres que foram vítimas dessa violência. Eu sei o quanto isso significa, cada uma dessas casas. Fui prefeita de um município metropolitano e desde 2005, um primeiro mandato, que ao constituir a Secretaria de Política para as Mulheres, também construímos e implantamos o primeiro centro de referência à mulher vítima de violência, Leila Gonzalez, que fez um papel fundamental, né, não só em despertar para a questão, mas também de encaminhamento. E muitas mulheres se empoderaram a partir dali, porque lá também constituímos espaço de creche, espaço de qualificação profissional, tivemos todo o apoio do governo federal para ampliarmos o espaço, e é uma referência até hoje, e muitas mulheres acabaram indo para lá sem confiança e chegaram lá, criaram a confiança e puderam se libertar do agressor. Eu acho que isso é muito importante e eu tenho a convicção de que o efeito que nós tivemos uma cidade pequena, né, lá, mas muito perto da capital, portanto sofria as consequências da capital. Com a Casa da Mulher Brasileira nas capitais, isso vai ser fantástico, do ponto de vista de atendimento e prevenção dessas mulheres. E estou ansiosa para que as demais fiquem prontas. Acho que nós, deputadas e senadoras, devemos buscar os nossos governos, né, dos nossos estados, para conversar sobre essa questão, tá? Para dar celeridade, verificar qual é o problema de cada lugar, por que não está andando em cada lugar e ajudar nesse processo. Nós precisamos fazer isso. Esse tem que ser um compromisso assumido por nós aqui, independente da coloração partidária. Nós estamos aqui na questão das mulheres, na questão do gênero. Nós temos que cuidar das nossas mulheres, independente de que partido nós possamos pertencer. Então, eu acho que essa é uma meta nossa. Eu queria também colocar que nós temos uma experiência lá na Bahia, que foi aplicada agora, que é a Ronda Maria da Penha. Que nós estamos com um requerimento que eu vou pedir desculpa, senadora, porque eu tenho que correr agora para a Comissão da Reforma Política. Se o requerimento for colocado em votação, eu quero pedir que as deputadas e senadoras aprovem, mas se não for colocado, eu estarei presente na próxima reunião. E a outra questão é que nós precisamos, ministra, aí vai um apelo nosso, né? E acho que a comissão também, nós precisamos trabalhar muito a questão da comunicação. E precisamos, efetivamente, também fazer as críticas necessárias a como a comunicação, muitas vezes, alguns setores da comunicação deseducam no tocante à questão da violência contra a mulher. É impressionante o estímulo à violência, o estímulo ao aproveitamento da sexualidade feminina. Eu não aguento ligar a televisão e ouvir aquele negócio de vai verão, vem verão, vai verão, vem verão. Aquilo ali é um abuso à utilização do corpo da mulher. E acho que isso a gente precisa começar a criticar. Será que não tem equipes publicitárias que possam ter mais criatividade para vender seus produtos, que não seja vendendo o corpo da mulher? Que não seja utilizando a nossa imagem? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito nesse processo de educação, porque é a partir do processo de educação que a gente vai começando a mudar as culturas e a gente vai começando a minimizar e a diminuir cada vez mais esse problema que tanto nos aflige, que é a questão da violência moral, física e da violência sexual e da violência que mutila e que ceifa a vida de tantas mulheres. Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, e planejar como vamos ter um trabalho voltado para a comunicação. E eu já tenho um projeto de lei que deu entrada nessa casa, que já era lei no nosso município, Lauro de Freitas. O governo do estado da Bahia já adotou também como lei. É um projeto que inicialmente foi da deputada estadual Luísa Maia e que nós já demos entrada aqui na casa, que é um projeto também que visa trabalhar a questão cultural, que é um projeto chamado de Lei Anti-Baixaria. Mas podemos batizar de outro nome, que é o poder público não pagar para nem veiculação, nem construção, né, de músicas que sejam estimulantes da violência contra a mulher ou mesmo qualquer outra forma de violência. Tá? Então, já é lei na Bahia. Está precisando só ser regulamentada. Mas eu acho que a gente podia fazer também esse apelo aí para que a gente possa levar para votação também aqui no Congresso Nacional. Um grande abraço. Vou pedir desculpas à ministra e às deputadas e senadoras, porque tenho que correr para a reforma política, que é outro ponto extremamente importante para a gente, que é os 30% da nossa cota de mulheres. Ok?
Fique tranquila, deputada Moema. Quero, inclusive, aproveitar para informar as demais deputadas que os 3 requerimentos que nós votaríamos nessa semana, nós estaremos votando na próxima reunião, para não atrapalhar. Realmente, ministra, pedir desculpas. Esta semana é uma semana em que nós estamos ouvindo, né, atentamente as apresentações dos nossos ministros, secretários executivos em relação às medidas provisórias, inclusive vindo autoridades ligadas a autarquias aqui, como BNDES. Então, por isso, as comissões estão um pouco prejudicadas nos seus trabalhos. Mas, de qualquer forma, agradecer aí as contribuições sempre muito enfáticas e atuantes da deputada Moema, e nós colocaremos o seu requerimento na próxima reunião. Com a palavra agora, a senadora Regina Souza, para suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Cadeira difícil. Primeiro, parabenizar a ministra pela apresentação e pelo trabalho. Dizer que tudo isso é possível a partir dos espaços institucionais criados no governo Lula, que muita gente hoje reivindica a extinção, inclusive, né? Só quem não conhece o trabalho, porque antes esse trabalho não era possível, porque ele era diluído e nunca era prioridade. Então, acho que os que advogam a extinção dessas secretarias deviam assistir esse vídeo, essa apresentação, para ver quanta coisa foi possível fazer pela existência dos espaços, não só da mulher, mas igualdade racial, juventude, direitos humanos, são secretarias importantíssimas que jamais poderão ser extintas. A gente vê, apesar de todos os avanços, mas a gente tem uma dificuldade grande, que é a questão do andamento dos inquéritos. Não sei se é porque as delegacias são formadas muito por homens, a maioria, né, não tem, a gente talvez agora melhore, mas o inquérito demora muito. Nós temos situações no Piauí de 7 anos, e a gente sabe, todo mundo sabe quem foi o assassino, mas não vai preso. Então, a gente tem muita dificuldade na questão dos inquéritos, né, demora muito. Né? Mas no Piauí a gente tem alguns avanços, nós temos casa-abrigo, nós criamos recentemente a primeira delegacia do feminicídio, né, para ser instalada agora em maio. Nós instalamos um núcleo de combate à violência envolvendo as secretarias de governo, mais o Ministério Público, foi instalado semana passada. Então, tem avanços, mas a questão do inquérito é um negócio sério. Entende? E tem uma coisa que eu queria pedir à senhora, assim, para tratar na secretaria, talvez um pacto com os governadores, é a questão dos presídios, a revista vexatória nos presídios, porque a lei demora, tem um projeto tramitando, mas eu acho que fazer um pacto com os... Aqui já aprovou, mas até voltar para lá, né, a revista vexatória, eu acho que é uma coisa é uma barbaridade que não pode acontecer. Tem que esses governadores comprarem equipamentos de revista para evitar... Lá no meu estado tem isso, já briguei, tive uma briga com o meu governador, que é meu companheiro, mas a gente precisa resolver isso, assim, porque é um vexame no Brasil ter isso ainda, que a mulher ficar despida em frente a uma pessoa e haver mais de uma, é terrível, assim. Eu fui visitar um presídio e vi isso, achei que é bárbaro, é coisa do século, nem o passado, não é, muitos séculos atrás. Então, se a senhora tivesse um olhar para os presídios na questão da revista. Obrigada. Dulce Miranda. Boa tarde a todos, boa tarde, ministra, nossa presidente, nossas deputadas federais. Ministra, só tem lembrança mais ou menos de quando foram entregues as unidades para o estado do Tocantins? Os ônibus? Não, porque hoje, ministra, eu sou deputada federal e meu esposo é governador. E eu nunca lembro de ter visto esses ônibus dentro do meu estado. E eu conheço todos os municípios. Por isso que eu estou falando, porque é uma unidade que poderia estar sendo usada não só nos assentamentos, mas nos povoados e também nos bairros mais distantes, né? Então, eu gostaria de procurar saber, porque, na verdade, ainda não foi visto dentro do nosso estado. Mas a gente vai levantar juntamente com o governador para saber onde foi esses ônibus, que é de grande importância para o nosso estado, lógico. E dizer, ministra, que
No estado do Tocantins, nós temos a Casa 8 de Março, onde as mulheres que são violentadas, muitas vezes pelos maridos, e são colocadas lá. Só que há uma grande insegurança que quando elas saem daquela casa, geralmente são violentadas de novo e muitas vezes não têm coragem mais nem de fazer a denúncia, né? Eu creio que, graças a Deus, a nossa casa, na Casa da Mulher, vai sair em Palmas, já está autorizada. Tenho certeza que, como primeira-dama e deputada, vou dar o total apoio que preciso for e dizer à senhora que, quando primeira-dama, na última gestão do meu marido, nós criamos um programa Afeto, apoiando e acreditando nas famílias tocantinenses, aonde nós fazíamos do lixo o luxo, que caixa de tomate, de verdura, se transformava em quadros, pneus velhos, antigos, transformavam em sofás, e restos de malhas, de tecidos, transformavam em coxa, muitas vezes em tapetes, e tiravam essas mulheres da depressão e, muitas vezes, de algumas formas que elas não tinham condições de viver. Hoje, elas estão vendendo o produto que aprendeu dentro dessa geração de renda e sendo muito elogiada e, graças a Deus, tendo uma forma de sobreviver dignamente com o dinheiro na qual ela vende. Ela vende os artesanatos que elas aprenderam junto conosco. Então, quero dizer à senhora, agradecer que muito foi feito, mas há muito por fazer, e dizer que, se depender do estado do Tocantins, do governador Marcelo Miranda, nós vamos estar de portas abertas para dar total apoio para a Casa da Mulher e para os demais segmentos em favor da mulher tocantinense. Muito obrigada. Obrigada, deputada Dulce Miranda. Aproveitando aqui só para esclarecer essa comissão, em especial as deputadas federais, a respeito de uma colocação da senadora Regina Souza, que nós aprovamos no Senado, né, senadora Marta Suplicy, Vanessa Grazottin, a semana retrasada, nós já aprovamos no Senado a proibição da revista vexatória e agora está sendo encaminhado para a Câmara de Deputados. Então, agora o projeto está na mão de Vossas Excelências, tenho certeza que nós conseguiremos aprovar o mais rápido possível essa lei para que possamos proibir esta situação que, a meu ver, já é do século XIX, nós já estamos no século XXI. Com a palavra, a deputada Alice Portugal. Boa tarde a todas e todos. Eu, em primeiro lugar, abraçar a senadora Simone Tebet, que, com certeza, vai fazer dessa comissão uma comissão da mais alta importância no cenário político das duas casas, né, do Congresso Nacional, e a nossa ministra, Eleonora, que tem honrado, não é, a representação feminina no governo. Pela primeira vez, tá? Segunda vez, temos uma presidenta, mas a sua presença é uma presença diferenciada na Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. É uma presença que não apenas representa as políticas atuais, mas a historicidade da mulher na luta pela democracia, na batalha pelo fim da ditadura. E é sempre bom lembrar, né, dos nossos ícones, né, que sobreviveram e continuam a lutar. Então, ministra, quero dizer que em qualquer lugar falar, né, da nossa Secretaria de Políticas para Mulheres, que tem status de ministério, e da sua história, é sempre algo que abre portas para a consciência feminina. É fundamental que essa comissão, na minha compreensão, absorva os avanços para que a gente possa partir daqui, né, e não de um patamar inferior, de um patamar anterior, iniciar o processo de trabalho da nossa comissão. Porque, de fato, houve avanços importantes, deputada Luziane, esses anos, né, avanços importantes na legislação. Eu posso até dizer que o Brasil, eu considero, né, nesses meus 4 mandatos como deputada federal, que o Brasil, comparativamente, é um dos países com um arcabouço legal dos mais avançados do mundo. Então, a Lei Maria da Penha, sem dúvida, é uma das mais importantes leis na defesa da mulher contra a violência intrafamiliar e a violência em geral, né? Nós temos hoje equipamentos públicos importantes, não obstante, tenhamos que avançar, né, com a implantação dos equipamentos e, ao mesmo tempo, tenhamos que batalhar para que essa legalidade ela seja, de fato, cumprida, na medida em que ainda o Poder Judiciário
Judiciário não está equipado o suficiente, com varas especiais, e o próprio Poder Executivo dos estados em relação às delegacias. Eu tenho dito ao secretário de Segurança Pública no meu estado, e acho que é uma saída interessante, que na medida que não tenhamos condições financeiras de fazermos delegacias, abrirmos delegacias, vamos treinar agentes e abrir carteiras nas delegacias de Polícia Civil com agentes treinadas, como um embrião para uma delegacia especializada, mas nós não podemos deixar a mulher desequipada, impossibilitada de fazer a sua queixa, a sua denúncia, ainda envergonhada de fazer a queixa a um policial homem. Então, há mecanismos transitórios que podem ser aplicados como degraus para a construção desses equipamentos. E portanto, acho que esse conjunto de iniciativas, né, que o Ministério da Mulher vem tomando no Brasil, são iniciativas da maior relevância. Maior relevância. Agora, é claro, numa crise econômica, falta dinheiro e aquilo que se refere ao social é quem sofre em primeiro lugar, né? Sofre muito. É preciso lutar para que as emendas sejam colocadas. Eu própria vou inaugurar uma casa de referência lá em Ilhéus agora, esse ano, a partir de uma emenda parlamentar. É pouco dinheiro, são emendas pequenas e que você pode fazer, né, modificações enormes. Mas, senadora, eu creio que é exatamente a partir desse patamar que nós devamos seguir. Os requerimentos serão aprovados na semana que vem, mas quando a comissão foi criada, foi, né, instalada, eu me preocupei. Nós vamos partir de novo para audiências sobre casos de violência, vamos ouvir de novo mulheres. Nós já temos esse diagnóstico. Essa é uma discussão que nós precisamos ter, para que a gente não faça mais do mesmo. E essa preocupação me assola. De onde nós vamos, de fato, começar? Eu acho que, além da busca de que os equipamentos sejam instalados, que o arcabouço legal seja cumprido, nós temos que buscar, a partir do diálogo nessa comissão, criar novas fronteiras, instalar novos momentos e movimentos, né, no Brasil. E isso é que eu acredito que a comissão deva se debruçar, não é? Há questões da maior importância, eu acho que tramitam hoje nas duas casas. A lei do feminicídio é uma novidade. É uma novidade, nós precisamos equipar o Estado para encarar essa lei, não é? A lei da revista íntima, eu sou autora, não é? Humildemente aqui, veio para o Senado, foi modificada profundamente e volta para a Câmara. Nós vamos ter que trabalhar novamente essa discussão sobre a revista íntima. Nós temos relatos terríveis em fábricas, não somente nos presídios. Nós temos relatos em fábricas de equipamentos eletrônicos, joalherias, ouriversarias, onde as mulheres são intimamente, ginecologicamente examinadas, onde um equipamento de raio-x resolveria plenamente a dúvida acerca, não é, da idoneidade de seus funcionários, que é um absurdo, não é, diga-se de passagem. E aquele caso da agente policial, que estava de fato errada, não é? Mas não era fazendo um círculo de homens para despi-la que se resolveria a dúvida e até a confirmação sobre um ato incorreto por parte da agente policial. Mas foi um círculo de homens que a revistou. Então, é claro que esse é um debate atual. É um debate atual, é um debate que está na ordem do dia, não é? Mas nós temos que fazer, na minha opinião, uma relação transversal. Na Câmara se reinstala uma comissão exatamente nesse momento, não é? No mesmo horário da nossa, e eu faço parte de ambas. Né? Sobre o desarmamento. Revisão do Estatuto do Desarmamento. Como se matam mulheres? Se mata com armas. Não é? Então, acredito que essa comissão tenha que fazer uma ação transversal com essa comissão do desarmamento. Né? A reforma política é uma outra discussão transversal. Na medida que o poder nos é negado, que a palavra nos é tirada, evidentemente, a violência aumenta porque somos invisíveis na sociedade. Então, eu parto desse critério para debatermos o que fazer na comissão e ela não fazer mais do mesmo, porque, de fato, nós temos que avançar e avançar cada vez mais. Parabéns a todas. Ministra, meus cumprimentos. Muito obrigada. Deputada Alice Portugal, muito obrigada.
obrigada. E eu aproveito para dizer aqui, me dirigir à ministra. Está vendo, ministra, como essa comissão veio para ficar? Embora permanente, ela tem um ar de temporalidade. Nós queremos realmente que em 12 anos nós possamos extingui-la, porque aí teremos alcançado o nosso objetivo, que é praticamente aniquilar essa violência absurda contra a mulher. Mas é um sonho, é uma utopia, né, senadora Marta Suplicy? Mas como diria talvez Eduardo Galeano, que faleceu agora, talvez um dos maiores idealistas, eu diria, da América Latina. Eu me lembro dele respondendo uma pergunta de um jovem numa universidade. Ele disse que não sabia responder o que era utopia para esse jovem. O jovem perguntou: o senhor fala tanto de utopia, mas diz que utopia não chega a lugar nenhum, então para que serve a utopia, né? E ele respondeu, olhando para o horizonte, que a utopia era igual ao horizonte. Quanto mais nós procuramos nos aproximar dele, né, mais o horizonte se afasta de nós. A cada 10 passos que damos adiante, 10 passos nos sentimos mais distantes. Então, para que serve a utopia? Serve exatamente para isso, para caminhar. Então, fazendo uma homenagem a Eduardo Galeano, eu aproveito aqui para enaltecer. Eu acredito que essas mulheres que, acima de tudo, têm o ideal como meta e como bandeira. Eu passo a palavra agora, temos mais 3 oradoras inscritas para encerrar. Agora eu passo a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Obrigada, senhora presidente. Eu quero cumprimentar a nossa ministra querida Eleonora, cumprimentar as deputadas Luziane e a deputada Keiko, nossa relatora e vice-presidente, e dizer que esse passo aqui, ministra, para a gente é muito importante. A gente que procura se organizar de forma suprapartidária no Congresso Nacional, Senado e Câmara, e que, através dessa nossa organização, encaminhar todos os eixos de luta que busquem o enfrentamento, que busquem a luta contra a discriminação, contra as diferenças que infelizmente ainda ocorrem e ocorrem com muita força. Eu via com atenção a deputada Alice falar das nossas muitas atribuições. Eu e a senadora Marta acabamos de vir de uma sessão que não acabou ainda, que o presidente do BNDES está aqui ao lado, não é? E estávamos no outro debate discutindo o problema da terceirização. E, mais uma vez, ministra, a questão da terceirização são as mulheres aquelas que sofrerão maior impacto, porque a maior parte dos trabalhadores terceirizados no Brasil hoje são mulheres, até por conta de que as funções mais precarizadas são exatamente aquelas reservadas às mulheres, não é? Enfim, então a gente procura cuidar dessas questões todas, mas essa comissão, que é uma comissão permanente, uma comissão mista, ela tem um trabalho, eu creio, uma dinâmica e um objetivo que é substituir uma CPI sem ser CPI. E por que eu digo isso, senadora Simone, deputada Luziane, deputada Keiko, ministra? Porque o bom de uma CPI é porque a gente mantém vivo um assunto. E o que nós precisamos fazer é manter muito vivo essa questão da violência contra a mulher. Eu estou aqui, a gente fazendo homenagem a Galeano, que faleceu não naturalmente, foi de câncer, mas aos 74 anos. Eu tenho aqui a foto de uma menina de 17 anos de idade, Amanda Cristina Bezerra de Araújo, neta de uma senhora que trabalha comigo há muito tempo, filha de Cristina, uma outra amiga da vida inteira, que foi assassinada nesse final de semana, estuprada e assassinada, 17 anos de idade. 17 anos, uma menina, toda uma vida pela frente. Toda uma vida. É muito ruim quando a gente reconhece as pessoas, porque domingo no Fantástico, uma matéria assim terrível, de crianças que têm suas vidas levadas, e a maior parte meninas. A maior parte meninas. Então, é importante, eu quero aqui concordar, eu peço desculpa de não ter assistido a sua explanação, ministra, mas a gente precisa muito dessa parceria. A parceria da Secretaria, a parceria da Secretaria de Política para as Mulheres, das secretarias estaduais, municipais, do Parlamento, para que, junto com todas as outras bandeiras, a bandeira pela igualdade no mercado de trabalho, a bandeira do empoderamento, da reforma mais mulheres na política, a gente segure muito forte a bandeira contra a violência. O feminicídio foi uma vitória muito grande. E não pense que foi fácil, não.
É só um conceitozinho, mas um conceitozinho muito difícil, porque muitos homens não tiveram coragem, mas eram contra. Eram contra, assim, hominicídio, por que não tem hominicídio? Não tem por uma razão, porque nenhum homem morre apenas pelo fato de ser homem. Qual é a notícia que a gente vê que um homem foi estuprado e morto? Tem muitos meninos também, mas são raros essas notícias, não é? Muito raras. Então, isso é importante. Eu fiquei assim encantada. A senhora estava lá com a ministra Carmen Lúcia, quando ela disse que a justiça, quando tarda, falha. Mas, no caso que envolve a violência contra a mulher, a justiça, quando tarda, ela não falha, ela se anula. Ela anula-se completamente. Então, senadora, eu estava olhando aqui os eixos, que eu não teria o que acrescentar. A única coisa, em relação aos eixos que a Secretaria nos apresenta, que a senhora nos traz, do programa Viver Sem Violência, que é o programa de enfrentamento à violência, eu creio que nós precisamos trabalhar no acompanhamento disso, porque se a gente fizer das casas das mulheres, da mulher brasileira, uma realidade, é uma grande coisa, é um grande serviço que nós estamos prestando. Eu acompanho do meu estado e está muito atrasada, porque nós vamos fazer uma matéria toda semana para ver se o prefeito ou o governo toma jeito e logo coloca isso como prioridade, porque o recurso está na Caixa, o recurso está depositado. Aí vir com a desculpa que não tem terreno, que deu problema lá com a licitação, não, tenha santa paciência, não é? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E uma outra questão que eu acho muito importante são esses centros nas regiões de fronteira. Eu conversava com a ministra e seria importante, sugeri à ministra que aceitou, e seria importante que fôssemos à comissão. O governo federal está disponibilizando um terreno para fazer um centro, de uma região de fronteira no meu estado do Amazonas, uma região extremamente violenta. Há 3 anos a Força Nacional chegou lá e nunca mais saiu. Nunca, em Tabatinga, nunca mais saiu. Há mais de 3 anos a Força Nacional chegou, um problema grave de droga, porque é fronteira. Brasil, Colômbia e Peru, né, um problema gravíssimo de droga. Há uma companheira nossa também, que era responsável pela Rádio Nacional, foi assassinada, não é? Gravíssimo problema. Então, que nós pudéssemos ir lá, até mesmo no lançamento, não na inauguração, porque deve demorar uns 2 anos, creio, mas já, para mostrar que, por conta até da situação de violência, para mostrar que lá é uma cidade muito longe do centro, do grande centro brasileiro, mas nós estamos de olho, o Brasil está de olho naquilo, né? No mais, desejar cumprimentá-la pelo trabalho que tem sido, acho que um trabalho muito importante, e dizer que quem defende a extinção de ministério, que tudo bem, continue, mas que apresente números, que despesa nós damos e qual o benefício que a gente traz nessa luta contra a discriminação no Brasil. Porque a gente sabe que quando defendem o fim do ministério, não estão mirando os grandes ministérios, estão mirando os ministérios exatamente sociais, aqueles que tratam dos que mais precisam do poder público. Obrigada e parabéns. Obrigada, senadora Vanessa. Não se preocupe que nós não deixaremos acabar com o Ministério, com a Secretaria de Política das Mulheres, de forma alguma. Com a palavra, o último orador antes da relatora, a senadora Marta Suplicy. Bem, queria parabenizar a eleição da relatora, deputada Luziane Lins, a presença da ministra Eleonora Menecute aqui. E eu tenho uma pergunta, porque como nós acabamos perdendo, porque estávamos na Comissão de Assuntos Econômicos, eu ouvi o finzinho da fala da deputada Dulce sobre a questão dos ônibus e vi que estão sendo distribuídos ônibus para atender em caso de violência, achei muito bom. Acho que tem várias ações que foram implementadas pela ministra Eleonora que são excelentes e que está dando uma dinâmica na área das mulheres. Faz diferença, essa que é a questão, faz diferença ter um ministério para as mulheres. E essa gestão está indo muito bem, né, sob a direção da ministra Eleonora, como sempre foi bem. Eu acho que todas as antecessoras também, com as suas diferenças, implementaram coisas importantes. Eu fiquei curiosa porque assisti outro dia um vereador em São Paulo falar de um projeto de lei dele que teve um sucesso muito grande. Eu acho que não dá para fazer lei sobre isso, mas eu já mandei averiguar,
que é a Guarda Municipal, por exemplo, na cidade de São Paulo, ela está fazendo ronda nas casas das mulheres que fizeram denúncias em relação à Lei Maria da Penha. E a diminuição de incidência foi extraordinária. Só de saber que essas casas onde tem denúncia, as mulheres, o lar passa a ficar mais tranquilo, porque a ronda está ali perto. Eu não sei detalhes de como isso está feito. É lei, né? Foi uma lei passada por um vereador. Mas isso eu acho que ajudaria muito. Eu sei que nós não podemos legislar sobre o que prefeituras podem fazer, mas talvez possamos pensar algum tipo de ação, de estímulo, de alguma coisa que, no fim, não deve ser tão complicado, ou para um Estado ou para uma prefeitura, ter uma ação desse tipo, que só de saber que existe, eu tenho a impressão que também já tem um bom impacto. A outra questão, não sei se ainda está aberto para perguntas, ou já é o que o Ministério da Secretaria das Mulheres vai fazer, está planejando, qual é a postura, né, em relação aos 30% daqui e da lei e também das senadoras. Eu acho os dois, nós vamos batalhar muito para aprovar. Nós sabemos como é que tem sido a reação, né, dos colegas aqui. Mas eu não acho que é totalmente impossível, eu acho que tem possibilidades, mas nós temos que ter uma estratégia. E eu não vi ainda ser pensado uma estratégia. Sem estratégia, nós não vamos aprovar nada. Então, eu acho que... não sei se essa comissão que é dedicada à violência, isso passa, é transversal. Foi muito bem colocado aqui, quando se levantou o tema, acho que foi a Alice que colocou, né, da transversalidade, que nós temos vários temas de mulher que passam várias comissões. Mas essa questão dos 30%, ela faz muita diferença. Por exemplo, se nós não tivéssemos mulheres, nós não estaríamos tendo uma comissão desse tipo aqui. Não tem um homem nunca, né? Eu acho que eles ficam até assustados de vir. São bem-vindos, mas não vêm. Mas quando chega a hora que algum homem faz um projeto sobre alguma questão social, que precise de uma sensibilidade social, e eles fazem, né? Eu sempre percebo que eles buscam uma relatora mulher, né? Porque eles sabem que a relatora mulher vai ter sensibilidade para aquela questão e vai entender o problema de alguma forma, como ele mesmo entendeu e foi capaz de fazer. Isso é interessante. Mas na questão dos 30%, passa por interesses outros, né? Pessoais, partidários, complicados. E se nós não nos mexermos, e muito bem, né, muito bem arrumada essa estratégia, nós não vamos conseguir fazê-lo. Então, eu gostaria de ouvir a opinião da ministra, que tem, não é uma responsabilidade, mas tem uma força para poder fazer isso caminhar. Aqui é um pouco menos, porque é transversal do transversal, mas aqui nós temos um número de mulheres inscritas que podem se organizar e ver como levar isso adiante. E temos a Procuradoria, aqui a Vanessa, na Câmara também temos Procuradoria, temos Secretaria. Eu acho que tem que ter uma reunião para concatenar esses esforços. A ministra anotou todas as considerações e perguntas, só faltam 2 oradoras e, em seguida, a ministra fecha respondendo às sugestões das colegas. Nós temos aqui, agora, neste momento, para usar a palavra, a relatora Luiziane Lins. Então, em versão aqui, a nossa deputada, vice-presidente da comissão, Keiko Otto. Boa tarde a todos e a todas. Quero hoje parabenizar a Luziane, a deputada Luziane, por ser a nossa relatora. É um trabalho muito importante nessa comissão. A presidenta, nossa Simone, e a Eleonora Menecute, a nossa ministra, senadoras, deputadas e a equipe da ministra. Eu fiquei muito feliz hoje quando a ministra disse que investiu um dinheiro nos IMLs, que era de extrema importância, porque eu fiz parte da comissão anterior, que fui vice-presidente, e nós visitamos vários IMLs
precários. Era triste. Então, recebia aquelas meninas que sofriam violência sexual e era um ambiente tão pesado que os cadáveres de um lado estavam lá deteriorando. E então, nossa, eu fiquei muito feliz. E eu achei também que nós começamos juntas, né? Eu, deputada, e a senhora ministra, que teve um grande avanço, né? Principalmente nos serviços públicos, humanizado. Não é à toa que hoje, segundo o IPEA, diminuiu a violência contra a mulher em 10%. Então, eu quero parabenizar, eu acho que é um trabalho de todo mundo e essa comissão realmente não poderia estagnar e ir para frente. Então, muito obrigada. Obrigada, nossa vice-presidente. Com a palavra, a relatora Luziane Lins. Senhora presidente, senhoras senadoras, deputadas, nossa ministra, que nos orgulha, nós temos orgulho aí de ter uma mulher de fibra, porque a questão da mulher, a gente fala, como disse a deputada Alice Portugal, e eu faço minhas as suas palavras, porque eu acho que você tem toda a razão, porque a gente não quer mais ficar falando da mesma coisa. A gente precisa agora avançar em questões concretas. Eu costumo dizer assim que essa questão ninguém tem que inventar a roda, a gente tem que botar para rodar. Então, assim, isso aqui é uma preciosidade, porque esse trabalho já foi feito, ele não precisa ser refeito, ele não precisa ser real, ele precisa apenas, a gente está sempre atualizando à luz do dia a legislação, e aí eu concordo plenamente, que nós tenhamos que trabalhar com questões concretas. Conversava hoje, reunida com a presidente, exatamente sobre isso. Ano a ano, o que é que a gente pode ter de questões concretas em relação a essa questão? Focar na questão da violência, porque assim, nós temos uma série de problemas que dizem respeito à questão da sociedade patriarcal. A violência talvez seja a face mais brutal dela. Portanto, essa comissão se dedica à violência para a gente sair com ganhos concretos, né? Então, tenho começado a ler, peguei em formato eletrônico com a própria senadora Ana Rita, e a gente está tentando ver o que é que a gente pode incidir sobre essa questão da violência. Eu acho que a ministra nos deu muita luz com esses programas concretos, porque assim, tem que ter dinheiro para resolver determinados problemas. São coisas que, de fato, precisam do braço do executivo, né? Eu fui prefeita por 8 anos, sei que tem horas que tem que ter o braço do executivo dizendo, tem que fazer, e custa tanto, e nós temos que ter esse dinheiro para resolver. Já que está em jogo a questão da vida de mulheres. E aí, ministra, parabéns pela concretude da política, que isso é fundamental. Quer dizer, nós criamos um centro de referência lá, logo que nós iniciamos o governo, criamos a Secretaria de Mulheres e tudo, mas nada como o governo federal está dizendo, olha, nós queremos que cada capital tenha uma Casa da Mulher Brasileira. Isso é muito concreto. E eu acho que a gente vai ter que trabalhar assim, porque existem experiências da mais improvisada e que deu certo. Eu já fui relatora de CPI da violência no âmbito municipal, quando fui deputada em âmbito estadual, é meu primeiro mandato como deputada federal, mas eu sei que, por exemplo, eu tive agora numa mesa de debate onde, por exemplo, o governo de Pernambuco tem uma questão interessante que a gente pode beber lá na fonte, que é o quê? A pulseirinha de quem está condenado na perna para detectar que o agressor está a tantos metros próximos com a sala de monitoramento, como também a experiência de Vitória, que é a questão da mulher recebe, chama botão do pânico, o nome é meio esquisito, mas esse botão do pânico já é outra coisa. O botão do pânico, eles distribuíram para as mulheres que já foram lá e denunciaram um dispositivo que fica o tempo todo dialogando com as mulheres, inclusive dizendo que a bateria está acabando, que elas têm que recarregar, que a sua audiência do processo vai ser dia tal, que tem um visor, uma imagem, e que na hora que aperta o botão, imediatamente a viatura, a média, que segundo ele de duração, o máximo de tempo que demorou para chegar até lá foram 9 minutos. Na hora que ela aperta o botão do pânico, ela se sente ameaçada. Então, e como eu também tive a oportunidade de ouvir mulheres de uma comunidade, porque a gente sabe que nas comunidades mais pobres, todo mundo sabe do ato de violência, é diferente da violência silenciosa na classe média, na classe alta, que normalmente, que eu digo muito assim, que qual é a nossa principal hoje tarefa, é às vezes fazer com que a primeira denúncia seja feita. A primeira denúncia seja feita. E aí, por exemplo, nessa comunidade, o que as mulheres fizeram? Na hora que combinaram entre si, isso eu achei fantástico, usei isso no relatório lá municipal, na hora que
que uma gritava ou que viam que uma estava sob violência, todas distribuíam apitos de plástico, apitos. E na hora que uma se via vítima de violência, todas saíam apitando na comunidade. Então, isso inibiu o agressor. Quer dizer, uma coisa que a comunidade ela passou a querer se defender. Então, tome apito. Então, a noite toda, apito, até que a polícia vinha, até que alguém dava assim, chegava junto e o agressor inibia. Então, eu acho que agora está na hora, ainda mais eu acho que a força que a Leonora traz na política do Executivo é a gente aproveitar esse momento, e eu finalizo dizendo o seguinte, eu tenho um sentimento. E aí, como relatora, eu vou tentar ver todas as colaborações que eu achei muito importante colocadas aqui, de todas, assim, a qualificação muito forte das nossas mulheres aqui, que bom. Mas, assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa, eu já vou me colocar de antemão, já como a gente vai aqui, já estava comentando aqui com a presidente, a gente já está pensando aqui como é que nós vamos acompanhar, Eleonora, a implantação e o andamento, pedindo informações concretas para os estados e os municípios sobre duas questões, a Casa da Mulher Brasileira e essas unidades móveis que a deputada Dulce falou, para saber o seguinte, pelo menos saber que nós estamos em nível nacional acompanhando junto com o Ministério, fiscalizando, que é a nossa tarefa central, fiscalizando para saber por que não andou, por que não está dando certo, ou que se está, e deixando o governo, no mínimo, com vergonha de não estar atendendo, ou pelo menos a velocidade não está sendo a contento da comissão. Então, eu de antemão quero dizer que eu acho que o caminho é esse, concordo totalmente com a deputada Alice Portugal, e acho que nós estamos aqui para somar, e acho que vai ser muito bom o trabalho dessa comissão sendo reavaliado permanentemente. Obrigada, deputada Luiziane. Agora, com a palavra para suas considerações, a nossa querida ministra Leonora. Eu quero agradecer a todas as colaborações, todas as intervenções, todas as falas que foram importantíssimas e principalmente para quem está no Executivo e que precisa executar, né? E a execução, ela se dá, ela se dá de forma mais efetiva quando existe um monitoramento das parlamentares, dos parlamentares e dos movimentos sociais. Se não houver isso, fica fácil a execução ou a não execução. Entende? Então, o controle social, para mim, é fundamental. Eu quero começar pela questão dos processos. A senadora Regina levantou isso. Na semana do 8 de março, eu participei ativamente com a ministra Carmen Lúcia, do STF, do mutirão da Paz em Casa. Nós viajamos quase todas as capitais e fechamos em Belo Horizonte. Só em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, tinha 70 mil processos de agressores contra as mulheres sem julgamento. Então, esse número não é diferente em todos os estados. Não foi diferente. A ministra Carmen Lúcia me apresentará os resultados e também a presidenta, e logo que ela o fizer, nós daremos publicidade a isso, para vocês verem o quanto foi julgado e o quanto ainda resta. Isso serviu para mobilizar os 27 juízes de varas especializadas do país. A senadora Vanessa estava lá em Belo Horizonte e viu a presença de todos e todas lá. Foi impressionante. A primeira vez que se reúne desta maneira. A questão dos presídios. Eu fico muito contente com a aprovação da PEC, né, aqui, da visita, de acabar com o vexame das visitas íntimas. Né? Eu fui presa política, eu sei o quanto é traumático, o quanto minha filha sofre até hoje, com 45 anos de idade, ela tinha 1 ano e 10 meses, das vexamosas visitas íntimas naquela época, nas carceragens, que ela tinha que passar para ir me visitar. Ela tinha 1 ano e 10 meses, de 1 ano e 10 meses a 5 anos de idade ela sofreu isso. Então, quer dizer, imagina as adultas que iam me visitar, hoje se repete por causa da impunidade. Nós temos o PNAMP, que podemos centrar força, Ministério da Justiça e nós, com vocês,
das duas casas aqui, que é a Política Nacional de Atenção às Mulheres Presas e Egressas da Privação e Liberdade. Enfim, privação e liberdade é sinônimo de mulheres presas. Né? Nós temos um grupo de trabalho que está desenvolvendo uma proposta de políticas efetivas para a situação das mulheres presas ou egressas. Uma questão que eu quero colocar é fundamental para que as políticas andem e desenvolvam em cada estado a existência de organismo de política para as mulheres nesses estados, de secretarias, de conselho, de superintendência, de subsecretaria, porque a gestão das casas será feita por estas representantes de organismo de política para as mulheres. Então, uma coisa que as deputadas e senadoras podem fazer com seus governadores é não deixar acabar com as secretarias e aquelas que acabaram, empoderá-las para que elas, porque senão não conseguirão fazer o acompanhamento e a gestão das casas. Os ônibus. Os ônibus, nós temos detalhamento de onde eles estão, como eles estão. Na minha fala, eu disse, de Tocantins. Tocantins fez parte de alguns dos estados que eu me recusei a assinar o termo de adesão ao programa antes de ter o terreno. Agora tem o terreno para construção. Nós estamos organizando com o governador e com o prefeito um grande evento lá que será de adesão e início da obra. Né? Os ônibus, nós trabalharemos juntas para saber onde eles estão, em que garagem, que pátio, o que desvio foi dado a esses ônibus, que eles não estão tendo a função que eles deveriam ter. Os recursos da casa e dos centros de fronteira estão no PAC, então eles são intocáveis e não entrarão em contingenciamento. Então, essa é uma questão que nos garante, nos dá tranquilidade. E como é um programa prioritário da presidenta Dilma, não se mexe nos recursos dele. Eu acho importantíssimo, senadora Simone, esta comissão permanente. Agora, se me permita, eu sugiro rever o resultado, o relatório da CPMI da violência passada, porque de lá saíram propostas de projetos de leis importantíssimos, que muitos não foram à votação ainda. Né? Então, por exemplo, o projeto do Fundo para a Violência não foi. Enfim, tem uns, e eu gostaria, se me permitam, de propor que nós centrássemos esforços para a aprovação desses projetos que saíram da CPMI passada, que dizem respeito à melhoria dos serviços para atender as mulheres em situação de violência. Né? E esse dos fundos, nós negociamos muito, Executivo e Parlamento, você se lembra, para ver de onde sairiam os fundos. Da loteria, nós capitanearíamos recursos de outras fontes para ele, não saía diretamente da fonte do Tesouro. Né? Essa questão que a deputada Alice coloca, da transversalidade, ela é muito importante, mas eu tenho um certo receio. Você transversaliza e não foca. Então, acaba na transversalidade a questão da mulher e a questão de gênero e chão. E não, eu sei que a sua fala não é por aí. Eu me somo a ela do desarmamento e da reforma política. Eu acho que são dois temas que nós estamos fundamentais. E da reforma política eu já respondo à senadora Marta Suplicy, mas ela não está aqui, eu deixo para ver se ela vai voltar, porque ela volta, porque a bolsa está aí.
o monitoramento da Casa da Mulher Brasileira, ele terá que ser feito pelas senadoras e pelas deputadas e pelo movimento de mulheres. E qualquer pressão para desenvolver, para adiantar, para avançar, também terá que partir. E eu tenho certeza que só com a inauguração de Campo Grande, nós já resolvemos terreno em 3 estados. E eram 3 vice-governadoras. Não é? A da Paraíba, a do Paraná, que já tem o terreno, mas está em obra já. E qual foi a outra, Cida? Vice-governadora? Que esteve lá. Ah, Piauí. Lá. Que era um prédio, e ela disse, nem morta. Então, já está com quase pronto um terreno. Então, isso é fundamental. A questão da Guarda Municipal, também vou responder quando a senadora voltar, mas ela existe. É um projeto de lei de um vereador, a Prefeitura incorporou, a Secretaria da Mulher do município incorporou, e tem tido resultados extraordinários. Nós temos similares à Patrulha Maria da Penha, que infelizmente acabou no Rio Grande do Sul, e tem a Guarda Maria da Penha em Campo Grande, tem outras similares, em Curitiba tem também, e que fazem isso, fazem o monitoramento das mulheres que estão com medidas protetivas ou aquelas que fizeram a denúncia e está em processo. Então, a Guarda Municipal existe mesmo em São Paulo, senadora Marta, e está sob a coordenação da Denise Down, na secretária de Mulheres, e tem tido resultados muito importantes. Em relação à reforma política, a secretaria agora que está assumindo o protagonismo por causa com o falecimento da Rosângela Rigo, era ela que estava na frente, e a nossa Secretaria de Articulação e Áreas Temáticas estava sem titular, agora é a Roseli Scalabrin, que assumiu, e ela vai coordenar a reforma política. Nós fechamos com os 30% com a lista paritária, homens e mulheres, e achamos que, com todas as questões que as senadoras e deputadas já divulgaram do que querem como reforma, na reforma política, como reforma inclusiva na perspectiva de gênero, nós assinamos embaixo, estamos juntas e estaremos juntas neste movimento. Posso fazer uma questão? É uma questão para trocar ideias. Em relação ao do Senado, eu acho que aqui nós não tivemos nenhuma divergência, passou muito claro, porque já existe uma lista de homem e outra de homem. Agora nós temos de homem, de mulher não tem inovação nenhuma. Das mulheres, eu acho que depende um pouco de vermos o que vai ser aprovado. E aí que nós temos que ter várias alternativas. Por exemplo, se for aprovado distritão, nós vamos fazer uma de homem e uma de mulher? O que vai ser aprovado? Se for pois mas a gente já mais ou menos tem ideia do que vai. Se for aprovado distrital misto, como é que nós vamos propor? Isso não tem consenso, porque inclusive a gente tem discutido, mas às vezes alguém diz, não, mas se inventar que vai ter uma de homem e de mulher, vai ficar pior. Se fizer de baixo, deixa até 70% para homem e de 30% para mulher. Mas por que os últimos, né? Quer dizer, sempre pode ser também lá em cima. Então, não está claro. Eu acho que nós não temos discussão acumulada sobre isso. E isso que é importante que a gente se reúna, pense junto. Sem dúvida. Para ter alguma... Mesmo que não cheguemos ao consenso, tenhamos um aprofundamento da questão. Não há dúvida. Eu também concordo com isso. E acho que tem uma questão que eu tenho discutido muito isso, que é anterior à eleição. A saída dos partidos, como é que os partidos decidem as listas, como é que decidem a alocação dos recursos,
dos 5%, dos 30%. Eu acho que isso tem que mudar também na reforma política, tem que mexer nisso. Né? Primeiro temos que ganhar. Claro. Depois que a gente ganhar, é que aí nós vamos discutir como é que nós vamos fazer. Porque eu acredito que tem toda a razão, Vossa Senhoria, de dizer que nós temos que saber... Nós temos que ter, inclusive, o plano B. Né? Sim, também. Claro. Mas, tendo ganho que nós vamos ter 30%... sim. Depois aí é mais fácil a gente decidir como é que vai ser, esses 30% vão entrar. Eu acho que, primeiro de tudo, se a gente começar a focar... Não, queremos um aumento do fundo partidário. Eu acho que não dá. Eu acho que a gente tem que focar nos 30% e no Senado, a cada 8 anos, ter 2%. Sim. Aí eu acho que a gente tem mais chance de não esfarelar as nossas demandas. Porque antes da eleição, depois da eleição, o assento nas mesas. Então, entra tudo, são vários itens aí. E, para terminar, eu quero dizer que as experiências de tornozeleira eletrônica, de botão do pânico, do clipe iPhone, quer dizer, que as mulheres têm, elas estão pipocando pelos estados. No Espírito Santo, em Vitória, foi uma decisão do Tribunal de Justiça, do desembargador, do ministro do desembargador Pedro Valls, que era o presidente na época. E o Executivo Nacional, ele não tem poder sobre isso, mas ele tem o poder de apoiar, claro. Então, ele apoia todas as experiências, desde tornozeleira, ao botão do pânico e ao clique iPhone, porque clica, né? É um dispositivo que já tem nos telefones para clicar para a polícia, né? Quando a mulher está se sentindo em risco. Né? E tem dado muito resultado isso. Né? O Rio tem experiência, vários estados têm experiência. E nós, lá na SPM, temos resultado dessas experiências todas, que colocamos à disposição, entendeu? A Cida está ali, a Aparecida Gonçalves, que se coloca à disposição da secretaria dela para colaborar aqui. E eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer, senadora, deputada Keiko, senadora Simone Tebet, a deputada Luziane e todas as senadoras e deputadas, nós estamos à disposição. A existência dessa comissão permanente, ela tem um diferencial. É uma discussão permanente e, quando se fala em violência, ela, como foi dito aqui, ela é a face mais cruel do patriarcado, do machismo, da discriminação, do preconceito. Mas nós temos outras que, por exemplo, tem um projeto aqui que é inadmissível que ainda não foi votado, trabalho igual, salário igual. Isso é uma das maiores violências no mundo do trabalho. Imagina, a regulamentação das domésticas, que até hoje não foi. E aí tem alguns projetos que a gente precisa focar a partir da violência da CPMI e os outros de outras áreas, mas que são conexas e afim com violência contra as mulheres. E eu tenho certeza que essa comissão aqui tem um presente e um futuro brilhante, e nós nos colocamos, e eu, pessoalmente, inteiramente à disposição. Muito obrigada por essa excelente oportunidade. Nós é que agradecemos. Ministra Eleonora, nós é que agradecemos imensamente, de uma forma muito carinhosa, a sua presença, a presença de toda a equipe da Secretaria de Políticas das Mulheres, dizer de que tudo que foi feito aqui, né, já foi anotado não só pela presidente, a vice-presidente, pela relatora, mas de tudo que foi colocado aqui, uma coisa me chamou a atenção. Apesar de termos que ter foco, e vamos ter foco, este é o objetivo da comissão, sob pena de não avançarmos como gostaríamos, e nós vamos avançar, né, acima de tudo,
pela competência e pela capacidade das senadoras e deputados que se encontram aqui, mas nós não podemos realmente, apesar do foco, dar um olhar para a esquerda e para a direita, para as questões transversais que acontecem tanto na Câmara quanto no Senado. E aí, eu acredito que a que tem maior peso nesse momento e importância, eu quero me somar ao posicionamento da senadora Marta Suplicy, em relação à cota para as mulheres de 30% das vagas, das cadeiras de deputadas federais e senadoras no Congresso Nacional para as próximas eleições. E aí, quem sabe, senadora Marta, aqui no Senado, já que não pode ser dentro dessa comissão, capitaneada por Vossa Excelência, nós, senadoras, que somos em 12, né, estaríamos aí fazendo uma discussão paralela, e volto a repetir, tendo como capitaneada, como protagonista Vossa Excelência, e, de repente, na Câmara de Deputadas, uma deputada aí sendo eleita para tomar a frente nesta questão, para, no momento certo, nos somarmos. Eu quero encerrar os trabalhos agradecendo, mais uma vez, a exposição feita, as contribuições apresentadas a esta comissão, e, se permitirem, a Secretaria de Políticas para as Mulheres não ficarem ofendidas, eu gostaria de terminar rendendo uma homenagem pessoal à ministra. Dizer, ministra, que quando eu olho para Vossa Excelência, me vem a imagem, acima de tudo, não apenas da coragem, da mulher que abriu caminhos e enfrentou obstáculos. E aí me vem simplesmente a imagem do ideal e da fé. A luta por um ideal, seja ele qual for, é um ato de fé. Parabéns pela luta, mas principalmente parabéns pela fé. Muito obrigada. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião.